Olá, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui novamente com a gente. Muito obrigada pela sua audiência, né? Por você ter separado um momento para a gente poder conversar a respeito das estratégias, né? Como que a gente pode ir para o combate, vamos colocar assim, né? Vamos aqui especificar, então, quais são as estratégias que a gente pode utilizar dentro do manejo integrado de pragas, como que a gente pode. Na verdade, vamos detalhar os pilares, né, daquela construção, daquela casa, né, do MIP em si. Nós vamos detalhar aqui as estratégias, os pilares do MIP. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Deixa eu colocar na tela cheia, né? Vamos lá. Então, quais são as estratégias que nós podemos utilizar, né? Deixa eu passar aqui para... Opa. Aí. Vamos lá. Então, existem, né, várias estratégias que a gente pode utilizar, que a gente pode utilizar em conjuntos, né, táticas que nós podemos integrar para justamente nós combatermos, controlarmos as pragas dentro daquele sistema de produção. Então, se hoje, né, se caso, né, se a praga atingir, por exemplo, níveis críticos, lembrando lá, se ela atingir aquele patamar que leva, por exemplo, a um nível que ela já possa estar próxima a causar um dano econômico, então é necessário decidir qual é a melhor forma de combatê-la. E dentre, né, as táticas do MIPS, temos algumas que nós vamos especificar aqui, detalhar aqui, que são aqueles pilares, como eu comentei com vocês, que podem ser usados tanto de forma única, como também de forma integrada, mas o ideal, sim, é que seja utilizado de forma integrada. E o primeiro daqueles pilares é o controle, chamado controle cultural. O que consiste um controle cultural, né? O controle cultural são várias técnicas, né? São várias ações que nós podemos usar, que não necessariamente, por exemplo, o uso, por exemplo, de algum produto, né? Mas sim uma ação que diminua, por exemplo, a densidade populacional daquela praga, como, por exemplo, a rotação de culturas, né? Rotacionar culturas, o que vai acontecer? Nós reduzimos, por exemplo, nós quebramos o ciclo de uma determinada praga, porque não necessariamente uma praga que tem uma cultura, ela vai atingir a outra. Então, consequentemente, quando eu faço isso, eu quebro o ciclo e, consequentemente, eu diminuo a densidade populacional desses indivíduos. Então, assim, um plantio alternado, né, em culturas que não sejam hospedeiras, reduz as populações de pragas chaves, principalmente, tá? Outras ações que a gente pode englobar no sistema né, dentro do conjunto de controle cultural, por exemplo, a aração do solo é uma técnica, tá? Por quê? Porque a aração do solo ela vai permitir, por exemplo, destruição de larvas, de pulpas, de inseto que normalmente se desenvolvem ali no solo. Pode ser empregado para algumas pragas, como, por exemplo, lagarta da espiga do milho, até porque expõe esses insetos a raios solares, né? É uma ação física, acaba sendo uma ação física, e também expõe esses insetos à ação dos próprios implementos agrícolas, que acaba sendo uma ação mecânica. Então, os raios solares podem atingir, por exemplo, aquela polpa, né? E prejudicar o desenvolvimento dela e acabar levando à morte. Ou ainda um implemento que pode causar um dano, né, que é uma ação mecânica, e também levar aquele inseto à morte. Isso, com certeza, vai diminuir o nível populacional dessa praga. Outra técnica que a gente pode colocar como controle cultural por exemplo, a época de plantio e colheita. A gente se atentar à melhor época, né, para que, por exemplo, além de ter, né, o favorecimento para a cultura, a gente se atende também aos ciclos das pragas, que vem de encontro com aquilo que a gente comentou em conhecer a fenologia, a ecologia, a biologia da praga, justamente para que, se a gente conseguir aliar, né, o desenvolvimento, a fenologia da planta com uma época que vai dificultar, por exemplo, o desenvolvimento daquela praga específica, também é válido, né? Então, a antecipação ou atraso do plantio ou colheita pode causar uma
diminuição considerável no ataque daquela praga, justamente porque aquela época em si, ela não favorece o desenvolvimento, por exemplo, de uma praga específica, tá? Outra ação que também pode ser incluída como controle cultural, por exemplo, é o uso de, né, cultura no limpo. O que seria uma cultura no limpo? Justamente a gente evitar a presença de plantas daninhas. Plantas daninhas, nós sabemos que é um grande problema, também porque compete por água, nutrientes, mas elas também são um problema pelo seguinte: as plantas daninhas próximas à cultura, elas podem favorecer a infestação de praga. Por quê? Porque elas podem servir de abrigo, por exemplo, para adultos e ainda de substrato, ou seja, de matéria ali para as pragas se alimentarem, para as pragas se alimentarem. E elas, por exemplo, elas vão estar ali naquele momento, as plantas daninhas vão servir de substrato para aquelas pragas, para que não seja quebrado o seu ciclo, e no momento que houver a cultura, né, específica, ela retorne causando grandes prejuízos. Então, e não só em relação a pragas, mas também a doenças, né, principalmente viroses, enfim. Então, o ideal é que a gente mantenha a cultura, né, no limpo, com ausência aí, combater, por exemplo, controlar também plantas daninhas, tá? A poda também pode ser considerado, tá, uma forma de controle cultural, é muito utilizado na fruticultura, por exemplo, é empregada principalmente em plantas perenes, né, e é um meio da gente, por exemplo, controlar pragas como brocas, cochonilhas, enfim, é bem utilizado na fruticultura. Adubação, por exemplo, adubação e irrigação. Também pode ser considerado uma técnica do controle cultural, justamente por quê? Porque uma planta equilibrada nutricionalmente, uma planta que não está passando por um déficit hídrico, por exemplo, ela consequentemente vai apresentar uma maior resistência a esse ataque de pragas. Lembra lá que a gente comentou sobre a capacidade que as plantas têm de realizar a compensação, de resistir, né, ao ataque dessas pragas? Então, com certeza, uma planta que está bem nutrida, né, que não está sofrendo nenhum tipo de estresse, com certeza ela vai ter, vamos colocar assim, uma imunidade maior, né? Vamos fazer essa analogia. Ela vai ter uma imunidade muito maior e, consequentemente, ela consegue resistir consegue resistir, né, ao ataque dessas pragas. E, assim, logicamente, também que a adubação em excesso, né, principalmente nitrogênio, a gente sabe que também não é bom, tá? Porque torna as folhas muito tenras e isso acaba atraindo insetos. Então, sempre tem a gente buscar o equilíbrio, né, nutricional, por exemplo, daquela lavoura, tá? Voltando aqui agora, indo para um próximo pilar, né, uma outra estratégia que podemos utilizar dentro do processo, né, de trabalhar ali com o manejo integrado de pragas é o controle biológico, né? Tem se falado muito de controle biológico, por quê? Porque realmente funciona, se é realizado o combate dessas pragas e também a gente acaba unindo o útil ao agradável, né? A gente acaba fazendo um controle sustentável e econômico. Então, é um fenômeno já que acontece naturalmente, né? Existe o controle biológico, ele já acontece, tá? É a lei da natureza, vamos colocar assim, que nada mais é do que a regulação do número de plantas e animais por inimigos naturais, que constituem os agentes da mortalidade biótica. Então, é um fenômeno natural que já acontece e que o homem hoje pode utilizar em seu benefício, né? O produtor rural tem já esse acesso para utilizar em seu benefício. O que vai consistir, né? Consiste em ações, tá? Que principalmente visam preservar os inimigos naturais, né, aqueles insetos benéficos, ou ainda outros organismos, tá? Não só insetos, mas, por exemplo, parasitoides, predadores, nematóides, fungos, vírus e até bactérias, que podem levar ao controle de insetos pragas, tá? Além deles serem preservados, eles podem ser liberados na lavoura. Então, podem ser preparados, por exemplo, em formulações. Essas formulações podem ter ações fungicidas, inseticidas, nematicidas e pode ser pulverizado sobre as culturas. Então, o que nada mais é do que uma população é controlada por outra população. Então, hoje já se faz bastante, né? Isso já tem se tornado algo comum, né? Mas procuramos que seja mais ainda, né? Porque é algo que realmente funciona e nós precisamos utilizar, né?
para trabalharmos o unir o útil ao agradável, sustentável também com o controle de pragas, né? E algumas formas, né, algumas técnicas para se utilizar o controle biológico é o que a gente já pode utilizar, até são conhecidas, né? Por exemplo, assim, os parasitoides, por exemplo, eles são seres vivos que parasitam outros, né? Impossibilitando que esses seres cheguem às suas fases reprodutivas ou até que nasçam. Por exemplo, um caso conhecido é o tricograma, né? Que é uma vespa que ela faz a ovoposição em ovos de lagartas. Essas lagartas, elas não conseguem eclodir, né? Porque a vespa ela acaba se desenvolvendo dentro do ovo dessa lagarta e, consequentemente, a lagarta não consegue eclodir. Isso é muito bom, porque a lagarta seria um inseto praga e ela não consegue nascer, vamos colocar assim, né? Ou ainda pode ser, existem vespas que também parasitam as próprias lagartas, né? E os seus ovos se desenvolvem ali dentro daquele corpo da lagarta, levando essa praga também à morte. Ainda existem os predadores, né? Até coloquei aqui a foto da joaninha, que é um predador muito famoso. A joaninha, né? Ela toda bela dessa forma, ela é um predador voraz, gosta muito de pulgões, por exemplo. E o que consiste nos predadores, né? Durante todo o ciclo da sua vida, são organismos de vida livre que buscam ativamente e matam suas presas, né? São realmente predadores, insetos que se alimentam de outros insetos. Consequentemente, aquele inimigo natural, aquele predador que se alimenta de uma praga, né, traz um grande benefício, porque também diminui o nível populacional dessa praga, tá? Também existem os patógenos, né? Por exemplo, a gente é muito conhecido os fungos entomopatogênicos, são fungos que acabam colonizando também insetos, né? Insetos pragas. Então, aqui eles podem se multiplicar no organismo do seu hospedeiro, causando infecções e outras complicações, levando esse inseto à morte, né? Também é bem interessante que esses fungos, eles podem ser pulverizados também dentro do sistema de produção, nas lavouras. Outro bem conhecido são os baculovírus. Os baculovírus são o grupo mais estudado e mais comum, né, dentre os vírus patogênicos a insetos. Existe baculovírus. Os vírus, geralmente, eles são organismos muito específicos, né? Então, existem vírus específicos para uma determinada espécie. Existem baculovírus específicos para, por exemplo, Spodoptera frugiperda, que é a praga-chave do milho. Existem baculovírus específicos para controlar a lagarta da soja, como é o caso do baculovírus anticárcia. Enfim, então existem os vírus, né, nesse caso os baculovírus, eles não trazem riscos para animais, para os homens, nem para inimigos naturais, eles são bem específicos e podem ser utilizados com muito sucesso para por exemplo, diminuirmos a incidência de uma praga-chave, como é o caso que eu citei aqui, da Spodoptera ou ainda da lagarta da soja, enfim. E como que ele funciona? Por exemplo, aqui no caso da lagarta da soja. Ele infecta, né, por exemplo, essa lagarta, o processo ele vai durar mais ou menos assim, cerca de 7 dias. Só que essas lagartas, elas não cessam a sua alimentação, não pelo menos no começo, tá? Elas vão começar a cessar ali mais ou menos após 4 dias, após a infecção, após a aplicação. E essas lagartas que estão infectadas após esses 4 dias, mais ou menos, na verdade, elas perdem aquela coloração verde, vão se tornando amareladas, como essa aqui da foto, e acabam morrendo, o que é de bastante interesse também, tá? Porque daí a gente também, consequentemente, diminui o nível populacional dessa praga específica, tá? Ainda pode ser usado, né, saindo agora do controle biológico, a gente sabe que tem várias formas da gente trabalhar com controle biológico, mas agora indo aqui para um outro pilar, uma outra estratégia seria o controle comportamental. O que é o controle comportamental? Como o próprio nome diz, nós vamos influenciar o comportamento desses insetos, tá? Como, né? Nós vamos utilizar, por exemplo, os sinais químicos, né? Existem sinais, os insetos se comunicam por sinais químicos. E a gente pode influenciar justamente na quebra desses sinais. E como que pode ser utilizado isso? Né? A gente pode usar, por exemplo, armadilhas, plantas repelentes, feromônios, que vão ter um objetivo, como, por exemplo,
influenciar em algum tipo de ação, algum tipo de comportamento desse inseto. Por exemplo, aqui, os insetos, eles utilizam, né, esses sinais, esses odores, por exemplo, para localização de presas, para defesa, para seleção das próprias plantas que eles vão atacar, para ovoposição, acasalamento, enfim, por exemplo, as formigas, né, as trilhas que elas fazem, como que todas umas vão atrás das outras, existe ali um sinal químico que todas elas acabam seguindo, então a gente pode influenciar esse tipo de comportamento. E uma técnica muito utilizada é influenciar, por exemplo, através dos feromônios, tá? Que interrompe, por exemplo, dificultam o acasalamento desses insetos. E, consequentemente, por eles não se reproduzirem, né, a gente acaba também diminuindo o nível populacional dessas pragas. Então, esses sinais são chamados de semioquímicos, né? São os sinais com os quais nós podemos interferir. A gente pode interferir nesses sinais químicos que são transmitidos inseto para inseto. E como que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar de duas maneiras. Vou passar aqui. Primeiro, a gente pode utilizar para a própria detecção das pragas, né? Usado para verificação, por exemplo, da presença daquela praga ali. A gente pode usar para a própria amostragem, né? E também a gente pode utilizar o semioquímico para verificar se a população da praga atingiu um nível de controle. Então, assim, presença, ok. Se existe, atingir o nível de controle, então esses semioquímicos podem ser usados. Então, a gente pode usar, por exemplo, planta-isca, uso de feromônios em faixas de cultura atrativa, né, que seja atrativa aquela praga, instalados geralmente nas periferias, né, para a gente poder realmente atrair essas pragas, coleta massal, como que a gente coloca esses feromônios, vamos colocar assim, para que possamos coletar esses indivíduos através de armadilhas, ou ainda para confundi-los, né? A gente pode saturar uma área, por exemplo, com feromônio sexual, dificultando, por exemplo, o acasalamento, né? A gente pode utilizar aí feromônios sintéticos, que reduz, por exemplo, a probabilidade de encontro, né, de um inseto, do macho com a fêmea, e confundindo-os, ele diminui a reprodução, né, o processo de acasalamento, e, consequentemente, a gente diminui a densidade populacional dessa praga. Outro pilar, né, outra estratégia utilizada é o controle genético, né? O controle genético, entretanto, ele ainda não é amplamente utilizado. O que consiste esse controle genético, né? Refere-se, basicamente, ao quê? A manipulação do genoma de uma praga. Ou seja, um exemplo por exemplo, machos estéreis, né? Liberação de machos estéreis, consequentemente, esses machos não vão conseguir acasalar também, vai dificultar o processo de multiplicação de reprodução dessas pragas e, consequentemente, diminuir o nível populacional delas. Mas ainda, né, não é muito utilizado, né? Tem-se, por exemplo, um caso de exemplo, são para utilizar, por exemplo, em relação aos mosquitos da dengue, né, para a gente diminuir a incidência, por exemplo, do Aedes aegypti. É uma forma, né, um controle genético existe, mas ainda não é amplamente utilizado. O controle varietal também é uma outra estratégia, um outro pilar que a gente pode utilizar. E o que consiste? Consiste na utilização de variedades resistentes, de cultivares que podem, né, cultivares resistentes que elas podem ser obtidas através do próprio melhoramento genético ou ainda por transgenia. Então, isso é bem amplamente utilizado, né, são os transgênicos. Nós sabemos que existem cultivares, existem bastante variedades já com tecnologias que auxiliam, por exemplo, na cultura, a cultura da soja. Existe tecnologia de transgenia que, por exemplo, auxilia no processo de controle de determinadas lagartas, né? Milho também. Então, assim, é uma técnica já amplamente utilizada e funciona bem. Então, assim, o que é uma cultivar resistente, né? Cultivar resistente é aquela que, devido à sua constituição genotípica, ela é menos danificada que outras, né? Que, por exemplo, que uma cultivar convencional. Então, isso permite a manutenção da praga em níveis inferiores ao de dano econômico, sem causar prejuízos ao meio ambiente. Até porque se a praga ela vamos colocar assim, controlada, né, através da resistência daquela planta, consequentemente diminui o uso de defensivos agrícolas. Então,
a gente é amplamente utilizado, né, a técnica de melhoramento genético e transgenia para controle de pragas. Lembrando que é muito importante que o agricultor sempre faça o uso de áreas de refúgio, justamente para que a gente não tenha o problema de multiplicação, por exemplo, de organismos, né, de indivíduos resistentes, né? Da mesma forma que acontece para princípios ativos de defensivos, aqui também pode levar à resistência se a gente usar, né, por muito tempo, sem realizar, por exemplo, a área de refúgio, enfim, a gente acaba fazendo aquela pressão de seleção e, consequentemente, há uma multiplicação de indivíduos resistentes e acaba se perdendo aquela tecnologia, enfim. Então, é importante que também tenha o cuidado de sempre estar trabalhando com áreas de refúgio para que a gente não tenha esse tipo de problema, né? O controle químico também é outro pilar, uma outra estratégia. Muita gente pensa que não se pode utilizar, por exemplo, o controle químico quando a gente trabalha com MIP, né, com manejo integrado de pragas, mas não, isso não é verdade. O controle químico, ele pode sim ser usado. Acontece que ele não deve ser a única estratégia, né, a ser utilizada. Existem várias outras e o nosso objetivo aqui é integrar todas elas de forma que a gente consiga bons resultados. Então, o que é o controle químico? Né? O controle químico, basicamente, é o uso de aplicações de qualquer produto, por exemplo, de natureza química, como inseticidas, fungicidas, herbicidas, enfim, que visam reduzir realmente, né, que visam matar literalmente aquele inseto praga, né? Então, assim, no manejo integrado de pragas, o uso de defensivos ele deve ser feito com produtos seletivos, né? Por quê? De forma que a gente tenha, por exemplo, pouco efeito sobre os inimigos naturais e também sobre os polinizadores, porque são insetos benéficos, né? Então, nós não queremos atingi-los. Então, é importante também prestar atenção na alternância desses ingredientes ativos e nos modos de ação, né, desses produtos, justamente para a gente evitar que aquelas pragas desenvolvam resistência, né? E para que a gente não tenha o problema, por exemplo, de ter que aumentar as doses, né, letais e ter... Então, é muito importante que a gente faça sempre essa rotação de princípios ativos, tá? Porque a aplicação do mesmo produto com o modo de ação, com o mesmo modo de ação, safra após safra, né, em grandes áreas de cultivo, o que vai ocasionar? Vai selecionar indivíduos resistentes e após algum tempo essa praga já não será mais sensível a esse produto e a gente entra naquele problema de resistência de pragas que não é o que a gente quer, tá? Então é muito importante rotacionar princípios ativos. E esses, por exemplo, inseticidas, né, se a gente for falar de pragas, a gente precisa se atentar também ao modo a tecnologia de aplicação, né? É importante estar atento no controle químico, é importante a gente estar atento à tecnologia de aplicação, porque deve se utilizar de forma correta o pulverizador, garantindo a deposição do produto na dosagem correta e no alvo desejado. Então, assim, existem vários modos de ação, né? A gente sabe, existe o contato direto, existem produtos com contato residual, pela própria ingestão, né, os contatos, os sistêmicos, enfim. Então, é muito importante a gente se atentar aos modos de ação de cada produto para que a gente atinja o nosso objetivo. Então, produto também tecnologia de aplicação. Muito importante se atentar a isso quando se fala de controle químico. Então, nós aqui explanamos, tá, as principais estratégias de combate, né, quais os pilares nós definimos aqui, nós detalhamos esses pilares e como que a gente pode integrá-los agora, né, como que a gente pode aplicar o MIP na prática. Então, é o tema do nosso próximo encontro aqui nessa websérie, espero encontrá-los lá, eu agradeço por esse encontro aqui, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Convido vocês novamente a conhecer o site da AgroIntelli, tá? agrointelli.com.br. Nós trabalhamos hoje com uma ferramenta que vem para auxiliar justamente a pôr em prática o monitoramento integrado de pragas, tá? Hoje nós focamos muito nisso e eu gostaria de convidá-los a conhecer a nossa plataforma, conhecer o nosso trabalho, conhecer especificamente a ferramenta que vem para a gente trabalhar aí com o MIP. E, mais uma vez, obrigada pela sua atenção. Até o próximo encontro, onde a gente vai tratar especificamente de como aplicar tudo isso que a gente falou, né, integrado na prática. Até mais.